O Espírito Santo pode ser entristecido. É dito isso em Efésios capítulo 4, versículo 30. Portanto, devemos tomar cuidado para não causar tristeza ao Espírito de Deus por meio de nossas ações. É importante lembrar que o Espírito Santo nos escolheu como seus e nos garantiu a salvação até o dia da redenção. Embora o Espírito Santo seja uma pessoa, isso não significa que ele seja humano, mas sim que ele possui uma natureza pessoal. Ele tem mente, vontade e emoções. Se o Espírito Santo nos ama o suficiente para se entristecer com nossa desobediência, isso significa que ele também nos ama o suficiente para se alegrar com nossa obediência. Ele é sensível aos nossos atos e omissões, e nossas ações podem afetar profundamente como ele se sente. Portanto, é possível entristecer o Espírito Santo de Deus, o que pode partir seu coração com o que fazemos ou deixamos de fazer. Essa é uma preocupação que eu tenho, e oro para que, se houver algum medo em nós, seja o medo de entristecer o Espírito Santo, não o medo das opiniões dos homens. Quando falamos a verdade, é provável que as pessoas se oponham a nós. Elas podem nos atacar quando desafiamos as coisas ao falar o que a Bíblia diz, ou quando nos comunicamos com o Espírito Santo. Seguir o caminho do Espírito significa ser um agente de mudança. Vamos dizer coisas que incomodam os religiosos, nem sempre seremos aceitos, mas isso está tudo bem. Quando decidimos abraçar o caminho de Cristo, também abraçamos a cruz. Muitas vezes, isso significa enfrentar perseguição por permanecer na verdade, andar em seu poder e amar a Deus simplesmente. Ao declarar o Evangelho, podemos esperar ser perseguidos. No entanto, não devemos temer, pois as opiniões dos homens não podem nos prejudicar no final das contas. Estamos seguros nas mãos de Deus, e não devemos temer os poderes demoníacos. É importante estar vigilante, mas não cair na paranoia. Reconhecemos os ataques do inimigo, e somos conscientes de suas artimanhas. Estamos envolvidos em uma batalha espiritual, e não devemos ignorar essa realidade. No entanto, não estou sugerindo que sejamos apáticos em relação ao poder das trevas, ao diabo e aos demônios. A Bíblia nos adverte sobre o inimigo que ronda como um leão, buscando a quem devorar. No entanto, há uma grande diferença entre estar vigilante e ser paranoico. Portanto, sim, devemos estar atentos à guerra espiritual, mas não devemos temer os demônios. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo é mais poderoso do que qualquer espírito que possa existir. Não há espírito mais poderoso do que o Espírito Santo. Não devemos temer as opiniões dos homens, as palavras que eles falam, as expressões que fazem quando defendemos a verdade. Não devemos temer o que pensam de nós, as calúnias que possam proferir ou como se levantarão contra nós. A cultura também pode se voltar contra nós, mas mesmo assim não devemos temer. É verdade que o sistema religioso pode se opor a você, sua família pode ficar contra você, e até mesmo seus amigos podem virar as costas quando você fala a verdade e anda com o Espírito Santo. No entanto, não devemos ter medo do que o homem pode fazer ou dizer, nem devemos temer os demônios. Devemos estar atentos, mas não devemos viver com medo. Há uma coisa pela qual devemos temer: entristecer o precioso Espírito Santo. Não é um medo motivado pela punição, pois sabemos que há consequências para o pecado. O pecado tem um poder destrutivo, e mesmo os crentes que persistem nele colherão frutos de destruição. Mas nosso temor deve estar em entristecer o Espírito Santo. Não devemos temer nada além de causar tristeza ao Espírito Santo. Esse temor não é motivado pela punição, mas pelo amor, que é a essência da vida do crente. Devemos caminhar em um caminho sabendo que nossas ações afetam como ele se sente. Devemos ser motivados à santidade pelo amor. Talvez você já tenha sentido a dor e o desgosto do Espírito Santo em um ato de desobediência. Eu sei que em minha própria vida, houve momentos em que pensei, disse, ou fiz algo, ou até mesmo deixei de fazer algo, que entristeceu profundamente o precioso Espírito Santo. Eu pude sentir a mudança na atmosfera ao meu redor, a perda da beleza da sua presença, a glória que antes repousava em minha vida, a alegria, a paz, a união e a comunhão perfeita. Foi como se essa atmosfera se agitasse e meu coração se partisse. Eu pude sentir o peso, como o salmista escreveu: a tua mão de dia e de noite pesava sobre mim. Salmo 32, 4. Essa dor do Espírito Santo é algo que não desejo experimentar novamente. Não quero entristecê-lo, pois sua presença é tão preciosa e vital para mim. Meu único temor é entristecer o precioso Espírito Santo. Não quero quebrar o coração dele. Há várias coisas que fazemos que o entristecem, e vou citar 5 delas. Primeiro, temos os pecados de comissão. São aquelas ações que sabemos que não devemos fazer, que violam a palavra de Deus, a natureza dele
e as instruções que recebemos do Espírito Santo. Quando realizamos essas ações que sabemos que são erradas, partimos o coração dele. Segundo, entristecemos o Espírito Santo quando não fazemos o que ele nos pede para fazer. Ele conhece o que é bom e não fazê-lo é pecado, de acordo com a Bíblia. Quando o Espírito Santo fala conosco e nos instrui a fazer algo, devemos ter cuidado para não negligenciá-lo. Às vezes há crentes que têm a tendência de interpretar cada pensamento como uma instrução do Espírito Santo, o que pode levar a um tipo de transtorno obsessivo-compulsivo, toque religioso. Não estou zombando dessa síndrome ou doença, mas estou mencionando isso como uma realidade que muitos crentes enfrentam, pois estão constantemente obcecados por várias coisas, acreditando que é o Espírito Santo falando com eles. No entanto, muitas vezes não é o caso, e isso pode levar ao legalismo e à confusão entre a voz do Espírito Santo e seus próprios pensamentos e emoções. Além disso, existem as coisas que deixamos de fazer. Sim, podemos entristecer o Espírito Santo ao recusarmos seguir as suas instruções. Quando ele nos diz para ajudar um determinado ministério e recusamos, quando ele nos instrui a testemunhar para uma pessoa e recusamos, quando ele nos chama para um determinado ministério e recusamos, quando ele nos diz para realizar um ato específico e recusamos, quando ele nos chama para oração, leitura da palavra e recusamos. Essas são omissões que também podem partir o coração dele. Portanto, devemos estar atentos tanto ao que fazemos quanto ao que deixamos de fazer, buscando sempre agradar e honrar o Espírito Santo com nossas ações e obediência. Terceiro, o que aflige o Espírito Santo é quando ignoramos a realidade de sua presença. Ele está sempre presente, mas raramente é reconhecido. Muitas vezes passamos pela vida com um ritmo tão acelerado que não conseguimos perceber sua presença. Não vivemos de forma consciente de sua proximidade. O Espírito Santo não está distante de nenhum de nós. Ele habita em nós e nos cerca. Ele é aquela atmosfera que nos acompanha. Assim como Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Êxodo 33:15. A presença do Espírito Santo é o que nos torna distintos. Não devemos ignorar sua proximidade. Devemos continuar a reconhecê-lo. Não devemos passar o dia inteiro sem falar com ele, sem depender dele. Devemos envolvê-lo em todas as áreas da nossa vida. Não devemos ignorá-lo. Devemos estar atentos a ele e valorizar sua presença constante. Quarto, o que entristece o Espírito Santo é a divisão dentro do seu corpo. Agora deixe-me deixar isso bem claro. Há momentos em que a divisão é necessária. Jesus disse, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Mateus 10, 34 e 35. Ele deixou claro que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Há momentos de divisão. Se alguém está ensinando heresia de forma descarada, algo que contradiz os fundamentos da fé, é preciso chamar a atenção para isso. Se alguém persiste nesse ensino, é necessário se separar dessa pessoa. Se um crente continua vivendo em pecado sexual e não busca o arrependimento, não se importando em viver de forma descarada nesse estilo de vida, a Escritura diz que não devemos ter comunhão com essa pessoa. Isso é o que a Bíblia ensina, não são minhas palavras, mas a palavra de Deus. No entanto, muitas vezes os crentes se dividem devido ao ego, à sensibilidade pessoal, ao orgulho e ao medo. Eles tentam culpar o Espírito Santo por estarem agindo de forma carnal. Dizem coisas como, eu sinto que o Espírito Santo está triste com você, ou eu sinto algo estranho em meu espírito sobre você, quando na realidade estão expressando seu próprio desagrado pessoal. É curioso como durante discussões, as pessoas frequentemente tentam espiritualizar suas ações carnais. Não consigo contar quantas vezes vi crentes discutindo e dizendo um ao outro, você tem um espírito maligno. Não se trata apenas de discordância. Eles ficaram com raiva um do outro porque discordaram. Isso não é maturidade. Na verdade, nossa unidade só pode ser alcançada na medida de nossa maturidade. Não estou dizendo que devemos abraçar a heresia ou aceitar falsos mestres. Estou dizendo que verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo podem nos incomodar às vezes, podem discordar de nós às vezes. É verdade que irmãos e irmãs em Cristo podem nos ofender. No entanto, devemos buscar a unidade em amor e maturidade, evitando divisões desnecessárias que são motivadas pelo ego e pelo orgulho. Às vezes, permitimos que essa divisão cause amargura e nos separe por motivos que não são bíblicos.